Eu sei que para a maioria dos fotógrafos iniciantes, o assunto triângulo de exposição é um bicho de sete cabeças. Esse é o tema da aula de hoje. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de fotografia mais completo e gratuito sobre ensaios externos com o uso do flash aqui do YouTube. Neste curso você está aprendendo tudo, exatamente tudo o que precisa saber para fotografar bem e ganhar dinheiro fotografando ensaios. E na aula de hoje, como eu falei, o tema é triângulo de exposição. Você quer aprender? Eu tô a fim de ensinar. Então bora! Olá! Nessa aula vamos falar sobre o triângulo de exposição. Então pega o seu caderno e caneta porque essa aula você vai precisar anotar. Bora lá! Bom, nessa aula vamos falar sobre o controle da luz que entra na sua fotografia através de três parâmetros que juntos chamamos de triângulo de exposição. Bom, e esses parâmetros é o tão conhecido ISO, abertura e velocidade. Vamos começar falando sobre a abertura do diafragma. Já vimos em outras aulas sobre lentes e o diafragma fica na sua lente. A abertura do diafragma, que é representado aí na sua câmera através dessa nomenclatura F1.8, F2, F2.8 e assim por diante. Quanto maior a abertura, mais luz entra. Só que nessa nomenclatura, representada por números, é ao contrário. Quanto menor o número, maior é a sua abertura. Então, lentes que têm aberturas 1.2 são aberturas grandes, altas, que entra muita luz. Assim como aberturas F22, F18 são aberturas bem pequenininhas, ou seja, passa menos luz, entra menos luz na sua fotografia. Resumidamente, número maior, abertura menor. Número menor, abertura maior. É um pouco complicado no começo, mas acredito que você já tenha decorado ele. Bom, agora vamos falar sobre a velocidade do obturador. Obturador que está dentro da sua câmera. É ele que abre e fecha toda vez que você faz o disparo. É ele que abre para expor o seu sensor à fotografia e fecha para registrar a sua foto. Aí na sua câmera ele está representado nesta nomenclatura, que são frações de segundo. Ou seja, o seu obturador ele vai a maioria das câmeras, é óbvio, vai de 30 segundos abertura até 1/8.000 avos de segundo, ou seja, muito rápido. Então, 30 segundos, ou seja, ele vai ficar muito tempo aberto, 8.000 avos de segundo, que é representado por 1/8.000, ele vai ser um obturador rápido, Ele vai abrir e fechar em questão, a gente nem consegue enxergar. É este movimento que controla a luz que entra no sensor também. Como já vimos, os três parâmetros que vamos ver aqui nessa aula, eles controlam a luz que entra no seu sensor. É muito comum na fotografia ou em exifs aí, quando você vê como foi feita a câmera, é muito comum você ver 1/60, 1/100, 1/125, 160, 1/200, 1/4.000, tá? Então são essas nomenclaturas que vai estar ligada ao obturador, Quão rápido foi a velocidade do obturador. Bom, faltou apenas o ISO, O ISO nada mais é que eu chamo que o potencializador da abertura e da velocidade. Quando você não consegue ou que você tem chegando num certo limite nesses dois, você acaba utilizando o ISO para ganhar mais luz ou diminuir, e ter menos ganho de luz. Então, o ISO ele é um potencializador da sensibilidade do seu sensor. Na sua câmera, ele é representado como ISO mesmo e ele sim, quanto maior o número, mais luz ele vai captar, mais sensível ele deixa o seu sensor à entrada de luz do obturador e do diafragma. Então, ISOs, geralmente muitas câmeras partem do ISO 100 até ISOs 12.000. Hoje em dia, o ISO na verdade vai muito da tecnologia da sua câmera. Tem câmeras que vão até ISO 6.000, ISO 3200, câmeras mais antigas, e câmeras de hoje em dia passando aí dos seus 100.000 de ISO. Então, o ISO sim está ligado diretamente à tecnologia da sua câmera. Então, tem câmeras que têm uma sensibilidade um pouquinho melhor, então ela vai se comportar melhor com o ISO. Então, expliquei aí para vocês o ISO. Está explicado aí os três parâmetros
do triângulo de exposição. Bom, agora que você sabe que esses três elementos, né, esses três parâmetros formam o triângulo de exposição, a partir de hoje você não vai mais ficar com dúvida quando te perguntarem o que é triângulo de exposição, tá? Um tá ligado ao outro, um diretamente influencia no outro, tá bom? E agora eu preparei aqui duas situações para você entender melhor por que um tá ligado ao outro, tá? Tanto o ISO, abertura e velocidade estão entrelaçados na questão do triângulo de exposição. Sabemos agora que cada um desses itens, né, cada um desses parâmetros controla a quantidade de luz que entra no nosso sensor, na nossa fotografia. Mas cada um desses também tem o que eu chamo de efeito secundário, que na fotografia usamos para criar fotos diferentes, para dar alguns efeitos direto na câmera, né? Algo para dar uma imagem mais bonita, mais impactante, para criar efeitos criativos. Então, eu preparei duas situações aqui do dia a dia do ensaio para a gente entender melhor como que isso se aplica, né? Um influenciando o outro. Bom, imagine essa situação aí. Você já está fotografando a sua debutante, tá? E a sua fotometria está correta, a foto não está nem escura e nem clara demais. Porém, agora você decide fazer uma cena dela correndo, tá? Então, correndo, você vai precisar de congelar a cena, a não ser que você queira ela borrada de fato, também dá para ser. Mas vamos supor que você quer congelar ela correndo, fazer a foto dela correndo de verdade, capturar o movimento, porém ela congelada. Para isso, você vai precisar aumentar a velocidade do seu obturador, pois vamos ver a seguir que eu vou explicar cada um desses parâmetros individuais, que para congelar sua cena, você precisa de uma velocidade do obturador maior. Então, vamos supor que você estava com velocidade do obturador em 1/160, e aí você passa para 300, 1/300 de velocidade do obturador, acredito que é 320, agora não vou me recordar. Mas é só uma suposição. O que acontece? Você passa a ter um efeito de congelar a cena. Vai ser tão rápido o abre e fecha do seu obturador que você vai conseguir capturar o movimento dela, porém estático, sem estar borrado. Só que passando de 1/160 para 1/320, ou 300 que seja, você vai passar menos luz, vai entrar menos luz na sua fotografia. E lembra do triângulo? Se você modifica um, você precisa compensar nos outros. Então, se para aumentar a velocidade do obturador você vai perder menos luz para congelar a sua cena, você tem o ISO e a abertura do diafragma para compensar essa falta de luz que você vai ter agora. Se você aumentar o seu ISO, você consegue, sem alterar mais nada, você já consegue recuperar de volta essa luz que foi perdida. Só que às vezes você não quer mexer no seu ISO, né? Porque você quer um ISO baixo e tal. Tudo bem, você tem ainda a abertura do diafragma. Só que vamos supor que você já está com a abertura do diafragma no limite. Então você é obrigado a mexer no ISO, tá? Então, o ISO ele acaba sendo um refúgio. Quando você já não tem mais para onde ir na abertura e velocidade, você utiliza o ISO para estar compensando para mais essa sensibilidade, aumentando assim o ganho de luz, ou para menos, diminuindo o ganho de luz. Entenderam agora? Vamos criar uma outra hipótese aqui. Você acabou de fazer a foto dela correndo. Você está com a velocidade do obturador mais alta, ou seja, passando um pouco menos luz. O ISO você aumentou, porque você já estava na abertura no máximo ali da sua lente, ok? Só que agora ela decidiu fazer as fotos com os pais. Vocês vão ver nas aulas seguintes, onde eu vou explicar que para você fotografar um grupo de pessoas, você precisa de uma abertura do diafragma menor, ou seja, um número maior, um F4, F3.5, dependendo da quantidade de pessoas. Então vamos supor que você estava lá em 2.8 para fazer ela correndo. Aí você passou a abertura do seu diafragma para F4, para fotografar ela com os pais. Com isso, você aumentou a sua distância focal. Só que com isso, quando você diminui a abertura do seu diafragma, você passa menos luz. Então, lembrando que você já tinha aumentado a velocidade do obturador,
você tem duas opções agora para você fazer. Você pode voltar, aumentar um pouco mais o seu ISO ou voltar a velocidade do obturador para 1/160, né? Por quê? Porque eles estão parados agora. Você não precisa de uma velocidade do obturador alta. Você não está fotografando nada em movimento. Então, entenderam? Como você, entendendo que os três parâmetros, eles sempre trabalham juntos, e entendendo o que um faz e o que o outro também faz, na hora de você montar a sua estrutura, né, a sua exposição correta, você sabendo que cada um tanto faz quanto tem de efeito secundário, você domina a sua exposição. Você sabe exatamente o que você fazer. Eu vou fotografar um grupo de pessoas, eu vou diminuir a abertura do meu diafragma, ou seja, aumentar o número. Vou para F4, F5, F8, dependendo da quantidade de pessoas e da distância entre elas. Ou então eu vou fotografar apenas ela. Então eu posso aumentar a minha abertura do meu obturador, a abertura do meu diafragma, perdão, para que não preciso tanta distância focal. Então, e a mesma coisa na velocidade. Eu não estou fotografando ninguém correndo ou em movimento. Então eu posso usar velocidades 1/125, 1/160, 1/200. Eu posso ter esse ganho de luz porque eu não preciso fotografar ninguém caminhando no momento. Ou quando eu for fotografar alguém caminhando, eu aumento essa velocidade para que eu congele a cena. E o ISO, ele vai ser sempre um potencializador do seu sensor. Então ele vai sempre potencializar a entrada de luz da abertura e da abertura do diafragma e da velocidade do obturador. Agora vamos falar um pouquinho mais individual de cada parâmetro desse nas próximas aulas. Eu sei, tem que chegar no final do vídeo, ficar pedindo like, compartilhamento, é chato, mas faça isso por mim, é importante para o canal, é importante para a gente continuar crescendo a nossa comunidade aqui e principalmente importante esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam aprender assim como você está aprendendo. Então, por favor, se você gostou do conteúdo, se você aprendeu, deixa o seu curtir aqui embaixo, pega o link desse vídeo do nosso canal, compartilha no grupo aí de fotografia que você faz parte, isso vai me ajudar muito e é muito importante para mim, de verdade. Então, te vejo na próxima aula.